o versículo que os pastores não gostam e não ensinam. E você vai entender por que eles não gostam desse versículo e por que eles não o ensinam. Aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, meu amado, eu me refiro a 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. Por que a grande maioria dos pastores não gostam ou não ensinam esse versículo? E quando ensinam só uma parte dele, ok? Porque é o seguinte, não há ninguém nesse mundo pelo qual sejamos salvos, a não ser através de Jesus Cristo. Isso está correto. Essa interpretação do texto está correta. O único que pode fazer a mediação entre nós, os homens, e Deus, é Jesus Cristo através da sua obra. Mas não para por aí, querido. Preste atenção que eu vou te explicar. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, fazia um sacrifício, fazia uma oferta, fazia um ritual, pedindo pelos seus pecados e pelos pecados da nação de Israel, ok? Então, as pessoas se acumulavam em volta do templo. Quem chegasse mais cedo e ficasse na frente, tinha um vislumbre da situação. Na hora que abrir o Santo dos Santos e o sumo sacerdote entrasse ali, por uma brecha, por uma fração de segundo, eles viam o sumo sacerdote entrando na presença de Deus. Agora, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ok, o que está querendo dizer isso? Você não precisa mais de ninguém para entrar na presença de Deus. Você não precisa mais do sumo sacerdote. E lá em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, vai estar escrito isso. Nós temos ousadia, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos a hora que quisermos, onde estivermos, a qualquer hora do dia, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus eterno e sumo sacerdote. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder, você não precisa de um mediador, nem para ser salvo, nem para entrar na presença de Deus. O engano, a manipulação, o controle é tanto que a grande maioria dos evangélicos, o que eles pensam? Por exemplo, eu sou pastor há 28 anos, e aí uma pessoa está com um problema. Ela pode orar e pedir a Deus, mas o pensamento é o seguinte: eu vou pedir o pastor para orar, porque parece que o sacerdote, o sumo sacerdote, que é o pastor, tem um acesso a Deus que aqueles que são membros de banco não têm. Então nós temos um acesso especial, nós temos um contexto especial com Deus. Eu vou pedir o pastor para orar, eu vou pedir o pastor para interceder por mim. Entende, querido? Todos nós somos iguais. O Evangelho igualou todo mundo, nivelou todo mundo. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Salvação é só através de Jesus. Um outro texto é que a gente não deve recorrer a santos e tal, a qualquer homem, qualquer pessoa que seja. Isso também eles explicam. Mas que você não precisa mais da figura do pastor, isso eles não te mostram. Pastor é para cuidar. Você precisa de cuidado, ele cuida de você. Não precisa mais, ele cuida de outro. E se você voltar a precisar, ele vai cuidar de você. Não é para mandar, desmandar, fazer oração por você. Por que se eu orar, só porque eu sou pastor, Deus vai atender a oração? E se você orar, ele não atende? Não existe isso. Querido, outro texto que eu vou colocar para você. Por favor, leia Efésios 4, de 8 a 13, de 8 a 14, você vai entender. Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra, e quando subiu, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele não deu cargos, não deu títulos, ele deu dons aos homens. E aí, ele deu uns lá no verso 11, para apóstolos, outros pastores, evangelistas. O 12, o 13 e 14 vai explicar. Ele deu esses dons aos homens até que você amadureça, você chegue à perfeita varonilidade,
a estatura de varão perfeito. E perfeito no grego é maduro. Você amadureceu, você vai cuidar de outras pessoas. Eu preciso de um pastor, eu preciso de um guia enquanto eu estou novo na fé. Eu amadureci? Não. Eu é que vou ajudar a outros. Você precisa do pastor até que amadureceu, chegou à perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito. Você vai entender que você tem um livre acesso a Deus. O véu do templo rasgou, isso simbolizando você não precisa de ninguém para interceder por você. Pastoreado, ser cuidado, sim, isso é bíblico, isso é do Antigo e do Novo Testamento. Mandar, desmandar, ele tem um poder, tem algo especial que você não tem. Isso é engano puro, entende? O véu rasgou, você tem livre acesso à sala do trono de Deus. O mesmo poder que um pastor tem para orar e clamar e pedir, você também tem. Há só um mediador entre Deus e os homens, e não é o pastor, é Jesus Cristo, e você pode ir direto a ele, ok? Os pastores querem que as ovelhas continuem na mão deles, dependendo deles, na dependência deles. Isso não é evangelho, meu querido, sinto muito.